Você já olhou para uma pessoa e pensou: o que se passa no pâncreas dela? Ai, menina, você fica sabendo de cada babado, né? Pois é, nem eu esperava saber que essa única era tão rodada assim. Ela fica indo na onda dos linfócitos B e T e acaba ficando com essa fama, né? Ainda bem que a gente só fica aqui pelo pâncreas mesmo e aí os outros nem tem o que falar da gente. É, célula alfa, mas vão acabar falando se você não cumprir o seu papel. Vai lá, secretário Glucagon, que é a sua vez. Alfa, é a sua vez de trabalhar. Ufa! Já acabaram de ser sintetizadas moléculas de glucagon fresquinhas. Já posso iniciar o processo de secreção para a corrente sanguínea. Com a geração de ATP através da glicólise, os canais de potássio dependentes de ATP se fecham. Isso causa a permanência de potássio na célula, que aumenta o potencial de membrana, despolarizando assim a membrana. Após isso, abrem-se os VOCs de cálcio, aumentando sua concentração no meio intracelular e, consequentemente, as vesículas são tracionadas, gerando a exocitose das vesículas de glucagon para a corrente sanguínea. O glucagon é levado ao fígado. Receptor de glucagon. No fígado, o glucagon se liga ao receptor que tem uma proteína GS acoplada. Essa proteína é dividida em 3 subunidades: alfa, beta e gama. Um GDP fica acoplado à subunidade alfa e quando o glucagon se liga, o GDP sai e um GTP entra no lugar, fazendo com que a subunidade alfa tenha energia para se deslocar até a adenilato ciclase. Lá, ocorre uma fosforilação que transforma em AMP cíclico. O AMP cíclico ativa a pKa, que irá começar uma cascata de fosforilação de enzimas que irá ativar a via da glicogenólise. O glucagon ativa a via da glicogenólise. Glicogenólise. Para retirar a glicose do glicogênio, através da enzima glicogênio fosforilase, que irá retirar um fosfato inorgânico, colocando no carbono 1, formando glicose 1-fosfato e glicogênio, pois uma glicose saiu. Após isso, a enzima fosfoglicomutase colocará o fosfato do carbono 1 para o carbono 6, formando glicose 6-fosfato. Agora, a enzima glicose 6-fosfatase hidrolisa a glicose 6-fosfato e retira o fosfato inorgânico, gerando a glicose pura, pronta para cair na corrente sanguínea. Ufa, cansei muito, mas finalmente acabei os meus serviços. Beta, agora é sua vez. Já trabalhei demais. Tava até tirando uma sonequinha aqui. Vou pegar uma molécula bem bonita de insulina e já vou iniciar o processo de secreção. A glicose entra na célula beta através do GLUT2, que é um canal já acoplado à membrana da célula. Após isso, ocorre geração de ATP através da glicólise, fazendo com que os canais de potássio dependentes de ATP se fechem. Isso causa a permanência de potássio na célula, que aumenta o potencial de membrana, despolarizando assim a célula. Após isso, abrem-se os VOCs de cálcio, aumentando sua concentração no meio intracelular e, consequentemente, as vesículas são tracionadas, gerando a exocitose das vesículas de insulina para a corrente sanguínea. No hepatócito, os receptores de insulina são compostos por 2 subunidades alfa e beta. A subunidade alfa é extracelular e quando a insulina se liga à mesma, ocorre uma mudança conformacional que causa a autofosforilação da subunidade beta, que é intracelular. Isso ativa a tirosina sinase, que irá iniciar uma cascata de fosforilação do IRS, ativando assim a via glicogênese. Na glicogênese ocorrem 4 reações. A primeira é envolvendo a enzima glicosinase, que ela quebra uma molécula de ATP em ADP, e esse fosfato se liga ao carbono 6 da glicose, formando assim glicose 6-fosfato. E esse fosfato se liga à molécula para evitar que ela saia da célula, pois o fosfato tem carga negativa que não consegue passar pela parte apolar da membrana. A segunda reação é uma enzima fosfoglicomutase, que vai passar o fosfato que está no carbono 6 para o carbono 1,
formando glicose 1-fosfato. Mas a molécula de glicose ainda não tem energia suficiente para se ligar a outras e formar o glicogênio. Então precisa de uma terceira reação, que vai pegar a enzima UDP-glicose pirofosforilase, que vai adicionar uma uracila e um fosfato ao carbono 1, sobrando assim 2-fosfato inorgânico, formando UDP-glicose. Isso faz com que a energia da molécula de glicose suba e agora ela já pode ser adicionada ao glicogênio. A quarta reação é a molécula de UDP, que está no carbono 1, sendo liberada através da enzima glicogênio sintase, sendo assim adicionada ao glicogênio, que tem N-glicoses. Glicólise. A via se inicia com a ação da enzima exocinase, que quebra uma molécula de ATP e coloca o fosfato ligado ao carbono 6, formando a glicose 6-fosfato. É necessário colocar o fosfato para que a molécula não saia da célula. Em seguida, a enzima fosfoglicoisomerase transforma a glicose em seu isômero, a frutose, ou seja, ela sai da estrutura de furanose para a piranose. Após isso, a enzima fosfofrutocinase adiciona um fosfato ao carbono 1, através da quebra de uma molécula de ATP, formando frutose 1,6-bifosfato. Isso tudo é para deixar a molécula mais simétrica, pois ela será partida ao meio. Agora, a enzima aldolase irá partir a molécula ao meio, formando dihidroxiacetona fosfato e gliceraldeído 3-fosfato. Porém, a molécula que continua na via da glicose é apenas o gliceraldeído. Portanto, a dihidroxicetona fosfato precisa ser convertida em gliceraldeído. Essa conversão é realizada pela triose fosfato isomerase, que redistribui os hidrogênios que estão no carbono 1, formando gliceraldeído fosfato. Essa reação acontece em duas etapas, em que a enzima gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase converte a molécula em 1,3-bifosfoglicerato. Na primeira etapa, o hidrogênio ligado ao carbono 1 será retirado pelo NAD+, se convertendo em NADH, e ocorre a entrada de uma molécula de água, onde a hidroxila se ligará ao carbono 1. O outro hidrogênio ficará sobrando, formando então NADH e H+. Essa é a molécula intermediária. Agora, na segunda etapa, ocorre a entrada de fosfato inorgânico no carbono 1, formando 1,3-bifosfoglicerato. Essa reação tem que acontecer em duas etapas, pois o fosfato inorgânico não tem energia suficiente para se ligar, pois tem ΔG positivo. Então, a oxidação, que é a primeira etapa, tem ΔG negativo. Portanto, ela parte de um nível maior de energia para um nível menor, liberando assim energia suficiente para o fosfato inorgânico poder se ligar. Agora, a enzima fosfoglicerato-cinase retira o fosfato do carbono 1 e transfere para o ADP, que se converte em ATP. Isso forma 3-fosfoglicerato. Agora, a enzima fosfoglicerato-mutase passa o fosfato que estava no carbono 3 para o carbono 2, formando 2-fosfoglicerato. Essa mudança na organização faz com que se aproxime a carga do fosfato com a carga do oxigênio, ambas negativas. Isso vai gerando uma repulsão, deixando favorável a saída do fosfato da molécula. Nessa reação, ocorre a saída de uma molécula de água, retirando o hidrogênio do carbono 2 e uma hidroxila do carbono 3, formando fosfoendopiruvato. Isso causa uma redistribuição dos elétrons na molécula, que deixa ainda mais favorável a saída do fosfato. Agora, a enzima piruvatocinase pode retirar o fosfato e transferir para o ADP, formando assim ATP e piruvato. Ufa! Deu trabalho, mas eu consegui abaixar a glicemia. Meu Deus, o que aconteceu? As minhas moléculas de insulina estão se desfazendo. Eu não estou conseguindo produzir mais. E agora? E aí, Rafa, o que você me conta? O que tá acontecendo? Então, já faz um tempinho eu tô tendo uns sintomas, eu tô sentindo muita fome, eu tô bebendo muita água, eu tô fazendo muito xixi e qualquer tipo de atividade que eu faço, eu tô ficando muito cansada. Tipo, mal fiz a atividade física, assim, já tô me sentindo
Exausta. São muitos sintomas e esses sintomas aqui parecem ser de diabetes, viu? Então eu vou pedir alguns exames pra gente checar qual é o seu caso. Ok. Vou pedir o nível de glicemia pra gente conferir se você tá mesmo com diabetes. E vou pedir também a curva glicêmica pra agilizar já, que é um exame que vai mostrar se é diabetes do tipo 1 ou do tipo 2, tá bom? Então aqui a receita. Você faz os exames e retorna, tá bom? Tá bom. Tchau, muito obrigada. Tchau, tudo de bom. Pode entrar. Olá, Rafa. Tudo bom? Bom dia. E aí, como você tá? Os sintomas continuam? Continua. Tá. Se os exames chegaram, eu vou pegar lá, a gente dá uma olhada pra ver qual é o seu caso. Daí eu já te indico o remédio pra gente resolver isso. Ok. Vou dar uma olhada aqui. Certo. Mas olha aqui, o seu exame de curva glicêmica deu alto, hein? Deu um valor maior que 200 miligramas por decilitro. Isso indica que você está com diabetes mellitus tipo 1. E você conhece a doença? Já ouviu falar? Já ouvi falar, mas não sei como funciona. Assim. Tá, vou te explicar. É uma doença autoimune que afeta as células beta do pâncreas, que produzem insulina. E essa doença faz com que produzem pouca ou nenhuma insulina. Aí eu vou estar te receitando um tratamento com insulinoterapia. E vou te passar um análogo de insulina chamado Detemir, tá? E você vai tomar de 1 a 2 vezes por dia. Só que a primeira dose eu vou te dar aqui já, tá? Ok. Aí nos outros dias você toma no mesmo horário. Eu vou te passar um papel aqui pra te encaminhar pra enfermaria. E você passa lá, dá esse papel pra enfermeira, ela vai te aplicar o medicamento, tá bom? Ok. Aqui, melhora, sabe? Obrigada. Tchau, tchau. Então, preparada? Só tem por injeção? Por agulha? Só. Não tem de outro jeito? Então, porque se você for por via oral, na hora que você tomar, seu corpo vai digerir A insulina. a insulina. Aí ele não vai absorver. Aí o mais rápido e eficiente seria por injeção. Então quer dizer que por conta do processo de digestão, ele quebra a insulina e Quebra, ele vai... várias moléculas de aminoácidos e não vai absorver. Tá bom, né? Já que não tem outro jeito. Você levanta a boca, por favor? É rapidinho, tá? Tá bom. Pronto. Então, todo dia você faz isso. 4 dedos depois do umbigo, aí você faz isso e você melhora, tá bom? Tá bom. Tchau. Tchau. Obrigada. Oi, Bom dia. Vamos começar a aula de hoje? Vai ser sobre DNA recombinante, que é uma técnica usada na produção de insulina humana. Ai, que legal. E como que funciona essa técnica? Bom, ela foi aprovada em 1982 e ela consiste na retirada do plasmídio da bactéria E. coli. Esse plasmídio vai ser substituído com o gene da proinsulina, volta para a bactéria, a gente coloca num tubo de ensaio e depois passamos por uma placa de Petri. Aqui ela vai produzir a insulina com a mesma estrutura que a humana. E como que é a estrutura da insulina humana? Então, a estrutura da insulina é formada por 2 cadeias, alfa e beta, cadeias de aminoácidos. A primeira tem 21 aminoácidos e a segunda tem 30. Elas são ligadas por 2 pontes de sulfeto nos aminoácidos 7 da cadeia alfa e beta e nos aminoácidos 20, no aminoácido 20 da cadeia alfa e o aminoácido 19 da cadeia beta. Ok. Além essa que você acabou de me falar, que é a humana, eu sei que tem a animal também, mas tem algum outro tipo de insulina? A gente tem os análogos de insulina, que consiste na troca de aminoácidos, na troca de um aminoácido ou mais da cadeia de aminoácidos, de alguma das cadeias. E um exemplo disso é a Detemir, que sai
o aminoácido 30, que é a treonina, e entra um ácido mirístico, ligado ao aminoácido 29, que é a lisina. Esse ácido mirístico é um ácido graxo que tem a capacidade de se ligar com a albumina. Então, no tecido subcutâneo, ela consegue se ligar fortemente à albumina, fazendo com que aumente seu tempo de ação no organismo, ficando de 18 a 20 horas. Mas isso não vai causar algum problema, alguma coisa? Não, muito pelo contrário. Por ela ter uma ação mais prolongada, só pode ser aplicada apenas uma vez ou 2 ao dia. Não tem necessidade de mais aplicações. Ah, entendi. Bom, agora que você já aprendeu, aí a gente vai pro laboratório para você fazer lá. Tá bom? Ok. Então, vamos lá. Beta, vem ver isso! Uau, são moléculas de insulina direto na corrente sanguínea e eu nem precisei trabalhar pra isso. Que bom, porque eu tava precisando tirar umas férias mesmo.